Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Entrevista com Especialista aqui no Ministrinho Digital. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças ocasionadas pela pandemia na sociedade brasileira. Então, fiquem conosco e boa entrevista! A rápida propagação da Covid-19 pegou a população mundial desprevenida. Isso gera grandes desconfortos na vida das pessoas, tendo em vista que seu dia a dia precisou ser alterado com rapidez para que fosse possível lidar com essa nova situação de maneira menos prejudicial. Para debater sobre esse tema, nós convidamos o psicólogo Frederico. Seja bem-vindo, Dr. Frederico. Somos muito gratos ao Senhor por ter aceitado o nosso convite para participar da entrevista aqui no Ministrinho Digital. Nosso primeiro questionamento é o seguinte: desde o início da pandemia do Covid-19, nós somos bombardeados diariamente pela mídia, especialmente a televisiva, com notícias sobre o número de mortos e de contaminados com o vírus. De que forma essas notícias podem influenciar a nossa qualidade de vida? E como podemos proteger a nossa mente de uma sobrecarga de informações ruins? Boa noite, é muito bom estar aqui fazendo parte desse projeto, um projeto interessante, e conversar um pouco sobre a pandemia, mas de uma outra ótica, porque nós precisamos entender que a pandemia trouxe outras pandemias paralelas, e aí a pandemia da fome, a pandemia do desemprego, e também um grande aumento do sofrimento psíquico, do agravamento psicológico e também dos transtornos mentais. Me chamo Fred Costa, sou psicólogo, neuropsicólogo, especialista na área de terapia cognitiva e comportamental e com experiência em saúde pública, experiência trabalhando no SUS, e já começamos a sentir esses impactos no serviço de saúde, no que se diz respeito, no que se tange à questão da saúde mental. Respondendo à primeira pergunta, de que forma as informações elas mexem com as estruturas, ou o que é que elas podem causar, primeiro nós temos que entender que cada indivíduo ele reage de uma forma diferente diante de situações estressantes. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que toda essa gama de informação, muitas vezes até informações catastróficas, até porque essa pandemia tudo é muito novo, a gente foi vivendo e tendo que aprender com ela. E essa gama de informações, principalmente informações de forma catastróficas, para o indivíduo, ele iria, no mínimo, trazer essa questão do estresse. Porém, a prática clínica nos mostra que, além do estresse, algumas pessoas passaram a desenvolver fobias, algumas pessoas passaram a ter um aumento considerável de ansiedade, de depressões, e também, principalmente nessa questão do isolamento social, nós temos também a própria questão, muitas vezes, do aumento da violência. E aí, da violência, inclusive doméstica, que nós passamos a estar muito tempo em casa e muitas vezes nenhuma rotina
que há muito tempo nós já estávamos desacostumados a estar com ela. Além disso, nesse quesito de informações, o preconceito e o medo de se contrair o vírus, e nessa questão de contrair, de desenvolver o Covid, de passar para as pessoas, ou aquela ideia de que realmente iria morrer. É interessante, principalmente, que as pessoas procurem notícias, mas procurem notícias científicas, fontes confiáveis, e procurar também ver o outro lado da notícia. A grande questão é porque, às vezes, nós só olhamos para o número de óbitos, que é importante sim ver, mas tentar enxergar além disso. Ver os avanços, ver também as perspectivas, e nessas perspectivas, nesses avanços, ter uma esperança. Obrigada pela explanação, Dr. Frederico. Nós sabemos que a forma como as pessoas se comunicam pode mudar o seu dia a dia. Por que é importante evitar titular as pessoas diagnosticadas com o Covid-19 como doentes e vítimas? Qual seria o impacto dessa forma de tratamento durante a recuperação do indivíduo e como trazer um maior amparo psicológico para ele? É preciso entender que o Covid ele se manifesta de formas diferentes nas pessoas. Nós vamos ter pessoas assintomáticas, nós iremos ter pessoas com sintomas leves, sintomas moderados, há pessoas com sintomas graves e gravíssimos. Temos que entender, principalmente aquelas pessoas leves e moderadas, que se tem essa questão da consciência, é interessante deixá-las tranquilas, passar palavras de motivação, palavras de conforto, palavras motivacionais. Porque, às vezes, esse indivíduo que está com Covid apresenta quadro de ansiedade, seja porque o Covid tem essa ideia de que é vamos dizer assim, um diagnóstico de morte ou de possível morte, já se vem toda uma culpa, toda uma preocupação, inclusive até de passar, e muitas vezes a forma como você fala ou vitimiza ou aumenta a gravidade da situação, pode levar o indivíduo a sentir ansiedade, pode levar o indivíduo a sentir uma crise de pânico, e aí sim ele irá agravar o quadro físico. Até porque é unânime nos especialistas de Covid que tem que se manter o repouso, e o repouso absoluto, para que possa poupar o pulmão, para que ele recupere, para que esse pulmão ele reaja à ação grave do vírus. Então a calma ela é fundamental. E aí nesse contexto, muitas vezes como se trata a pessoa com Covid, pode sim agravar, pode sim desestabilizar emocionalmente. E isso irá atrapalhar, e isso irá agravar o quadro clínico físico dele. É fato que a economia brasileira sofreu grandes abalos com o aumento do número de casos de pessoas diagnosticadas com o Covid-19. Uma das principais consequências dessa alteração no quadro econômico é o aumento do desemprego. Imagine então que o senhor está diante de uma pessoa que acabou de ficar desempregada, tem suas contas para quitar, sua família para sustentar, entre outras preocupações que podem acometer o indivíduo nessa situação. O que o senhor diria a essa pessoa para que ela tivesse um olhar mais esperançoso? Assim como nós iniciamos falando sobre as pandemias paralelas em relação ao Covid, a da saúde mental ela vai confrontar, ela vai se unir
diretamente à questão econômica. A questão econômica é essa, que muitas pessoas irão perder os empregos, ou já perderam o emprego, postos de trabalho, e que infelizmente esse impacto econômico ele vai trazer consequências para a saúde mental, que essas consequências serão vastas, serão calculáveis. No entanto, é muito importante que a sociedade civil organizada, a sociedade civil, as igrejas, as universidades, possam estar criando correntes do bem, correntes para passar para essas pessoas, principalmente as que perderam, além de vidas, principalmente as que perderam entes queridos, e que perderam também o seu emprego, que perderam também o seu ganha-pão, o pai de família, a mãe de família, possa ficar mais tranquila e ver o que tem para comer no seu dia a dia. Então, é muito importante essas correntes do bem, para que possa deixar essas pessoas mais tranquilas, pelo menos tendo o mínimo, o básico necessário, enquanto essa pandemia passar. E aí, trabalhar momentos de esperança, trabalhar perspectiva de dias melhores, para que realmente, uma vez passando essa pandemia, o indivíduo ele possa recomeçar, o indivíduo ele possa se refazer, se reinventar. Muitas pessoas elas crescem também na crise. No entanto, precisa-se o mínimo. E aí, infelizmente, a fome, infelizmente o desemprego, ele vai trabalhar, ele vai influenciar diretamente na saúde mental. Por fim, nós sabemos que as mudanças nas nossas vidas possuem os aspectos negativos, mas também os positivos. Algumas das mudanças mais perceptíveis ocasionadas pela pandemia foram na convivência familiar, tendo em vista que os entes tiveram que passar mais tempo juntos em casa, e nas próprias relações interpessoais, pois hoje nós ouvimos falar mais vezes em palavras como cidadania, afeto, paciência, respeito, entre outros valores. De acordo com sua experiência clínica e como pessoa, quais seriam as mudanças positivas acarretadas pela pandemia na nossa sociedade? A história nos mostra que a humanidade, sempre que passou por períodos de grandes catástrofes, de guerras, de pestes, de problemas climáticos, ela apresenta um comportamento melhor, um comportamento mais solidário, se reinventa, o afeto, as relações interpessoais melhoram. É isso que nós esperamos, muitas vezes é isso que nós vemos diante dessa pandemia, diante de tanto sofrimento. Que realmente nós possamos pensar e entender o nosso papel, entender a nossa missão uns para com os outros. Nós, do Ministério Digital e da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, agradecemos a todos vocês e ao nosso convidado por nos prestigiarem, por estarem aqui conosco presente, e desde já convidamos vocês a seguir o nosso Instagram, o nosso canal do YouTube e demais redes sociais que vamos deixar aqui embaixo nos comentários para vocês terem acesso, e fiquem acompanhando as nossas postagens e até mais.